Eu vou ficar na frente, que eu quero ficar na frente para o senhor. Só tampa o celular. Tampar o celular. Bom dia, pessoal, a todos. Eu insisto, por favor, que as pessoas que fiquem ao fundo, ali no próximo, não vai prestar isso, não é por isso, é porque eu não ouço vocês. Eu já expliquei isso várias vezes. Então, o vereador. Ela já explicou isso. O Sidney, enfim, o Vini. Se vocês puderem sentar mais na frente, porque se alguém perguntar alguma coisa, para o meu sensitivo, eu não escuto, eu não compreendo, não é que eu não ouço, eu não compreendo. Tem microfone, né? Eu não compreendo. Então, durante a reunião, não adianta. Eu já expliquei, não adianta, dar tudo certo. Bom dia, pessoal. Quero agradecer a todos vocês, quero agradecer a Cecília, ao Conselho, de ter compreendido a importância do nosso prefeito estar aqui. Muito obrigada, Júnior, bom dia. De você estar aqui, porque o Conselho sempre está assim, apreensivo em relação a esse tema que é a operação da casa. Embora eu tenha relatado, explicado, mas nada como o prefeito, né? Então, muito obrigada. Bom, gente, bom dia. Antes da gente começar, eu queria só pedir para que os membros do Conselho pudessem levantar a mão, só para eu saber quem é membro do Conselho. Tá? Aguarda um pouquinho só para eu ver o rosto de todo mundo. Tá? Perfeito. Bom, senhoras, muito bom dia a todos. Para mim é uma satisfação poder vir aqui, no Conselho Municipal de Saúde, tendo essa oportunidade, nesse momento, de ficar especificamente na questão da nossa culpa. Né? Esse tema que tem sido bastante acalorado, né? É natural essa preocupação por parte da população, eu entendo que tenham a certeza que também é uma grande preocupação minha enquanto prefeito de Ortivetal. Eu quero aqui primeiro saudar a Fernanda, agradecer, Fernanda, você está sempre abrindo a sua casa para que a gente possa fazer as coisas. Digamos que você faz a gestão da casa, né? Maria Cecília também, agradecer, dar essa oportunidade, todos os seus membros, saudar o vereador Vem Carteiro, que está aqui presente. Bom, vamos lá. Gente, é importante dizer que nós acabamos de sair de um pleito eleitoral. Tá? Eleição em outubro do ano passado, onde tiveram diversos candidatos, cada qual com as suas proposituras, cada um levantando aquilo que acredita que deve ser prioridade, cada um defendendo da forma como queria realizar o seu plano de governo, e a população, então, ela teve a oportunidade de fazer a escolha daquele que a maioria da população entendia ser a melhor opção. Então, eu me sinto muito honrado de poder ter sido escolhido novamente pela maioria da população para poder novamente conduzir os destinos da nossa cidade. Então, acho que esse é o início da nossa conversa para deixar de forma muito clara que quem decide e quem direciona toda a política pública
é o processo eleitoral. O povo escolheu aquele que vai conduzir os destinos da nossa cidade nesses próximos 4 anos. Pois bem, na campanha, vários eram os problemas elencados, né? Mas o maior problema elencado, qual era? Saúde. Em todas as regiões da saúde. Saúde. E vocês que são do Conselho, mais do que ninguém sabe esse grande apelo da população, da necessidade de melhorar a qualidade da nossa saúde, né? E dentro daquele apelo, a gente enxergava de forma muito clara a questão da atenção primária, né? Vocês bem sabem que a saúde, ela é basicamente dividida em 4 níveis: atenção primária, secundária, terciária e a quaternária, né? A atenção primária é aquela, como diz o nome, primeiro atendimento. Acontece lá nas UBSs, nos nossos postinhos, e que efetivamente ficou estacionada ao longo de muitos anos. Eu fui prefeito de 2005 a 2012, nós tivemos a oportunidade de dobrar o número da saúde primária. Os números efetivamente cresceram no nosso governo e depois que nós saímos, ficou estacionado. A atenção primária hoje atende algo em torno de 20 e poucos por cento, mas a atenção primária é 42%. Né? Olha, cidades da nossa redondeza, por exemplo, Aparecida tem 100%, Lorena tem 100%. Quando nós assumimos, era algo em torno de 20%. E aí nós deixamos com 40 e pouco, mais do que cobramos o que foi feito. Depois que nós saímos, ficou estacionada a atenção primária. Então, a gente fazia essa defesa na campanha de que a prioridade era investir na atenção primária, né? Pois bem, todo mundo diz que reclama, e com razão, que o problema maior é a saúde. Às vezes, de uma forma muito simplista, né? As pessoas têm a solução para a saúde apenas aumentando o volume de dinheiro aplicado no orçamento na saúde. Olha, vamos resolver todos os problemas da saúde? De que forma? Aumenta o volume de dinheiro, põe mais dinheiro na saúde, que a gente consegue melhorar a qualidade de saúde. Quando você vai olhar o orçamento da cidade, e a gente precisa estudar o orçamento da cidade, você imagina um gráfico de pizza, né? A fatia do orçamento que consome a saúde está em torno de 32%. Como aumentar essa fatia? O município não consegue aumentar mais. A obrigação constitucional é 15%. O município de Uará já aplica 32%. Não dá mais para aumentar. Não há de se falar em aumentar para 35%, 36%, 38%. Não dá, não cabe mais. Por que não cabe mais? Porque nós temos outras áreas do município. Olha, se somarmos saúde e educação, as duas juntas consomem 60% do nosso orçamento. E aí nós temos assistência social, nós temos mobilidade urbana, nós temos obras, nós temos turismo, nós temos esporte, nós temos cultura, enfim, todas as demais áreas que a gente tem. Então não há de se falar que a solução da saúde de Uará passa por ampliar a fatia do orçamento na saúde. Nós precisamos mergulhar nos nossos custos para entender e tentar tornar-se mais eficiente na aplicação desses recursos. Pois bem, e aí então a gente mergulha no primeiro momento nos nossos números, né? E aí a gente tem a seguinte informação de forma macro. O município aplica todos os meses 16 milhões de reais na saúde, 190 milhões por ano. Desses 16 milhões, nós estamos aplicando em 3 contratos com a nossa grande parceira, que é a Santa Casa, 11 milhões, deixando apenas 5 milhões para todas as outras áreas da saúde.
Estou falando nos postinhos, nas UBSs, no nosso AME, no nosso odontologia, no Centro de Controle de Zoonoses, na vigilância sanitária e vigilância epidemiológica. Todas essas juntas levam 5 milhões de mês. 67% do nosso orçamento está indo para 3 contratos que diz respeito àquela saúde corretiva, né? Urgência e emergência. E apenas 4,5% está indo para a atenção primária. Olha, essa lógica precisa mudar. Essa lógica não está certa. Eu acredito que a saúde preventiva é o caminho para a gente melhorar. Evitar que as pessoas fiquem acamadas, doentadas, é na saúde preventiva. Né? Então nós vamos melhorar isso. E aí quando a gente vai fazer ainda mais esse mergulho nos nossos custos, a gente se depara com custos dos 3 contratos da Santa Casa. Né? Que nós temos aí algo que destacava para nós no primeiro momento: o valor da nossa UPA. Ninguém está dizendo que a nossa UPA não é boa, é excelente, ela é muito boa, é bem prestada, a opinião pública reconhece isso, mas nós precisamos saber os custos envolvidos, né? E aí nós temos um valor que salta aos olhos: 5.300.000 reais é o que custa para ter uma unidade de pronto atendimento, nível 3. Cidades da nossa região, São José, Jacareí e outras de outras regiões do estado, que também tem a UPA 3, custa 2,5 milhões, 2.800.000, 3 milhões. Olha, a nossa UPA está custando quase o dobro de uma UPA 3. Então nós precisamos dar uma estudada nisso e readequar. No primeiro momento, eu fiz esse pronunciamento na Câmara Municipal em março deste ano, e é evidente que teve aí toda uma repercussão, tá? E essa repercussão acabou intermediando uma conversa nossa com o provedor da Santa Casa, no sentido da gente encontrar os melhores caminhos. E nessa conversa ficou acertado que iríamos ter uma redução desse valor da UPA de 2 milhões de reais. Onde seriam cortados os recursos? Isso é uma decisão que seria tomada entre a equipe técnica da Secretaria com a equipe técnica da Santa Casa. Essas reuniões, esses cortes, esses ajustes, e, portanto, estávamos caminhando para que as coisas pudessem se adequar à realidade de uma UPA 3. Quando nós então fomos, digamos, informados pela Santa Casa de que não seria mais possível fazer aqueles cortes e que para fazer a renovação desse contrato haveria necessidade de aumentar em mais 20% esse contrato. Olha, a partir desse momento, então, suspende as conversas, né? Porque a coisa vinha evoluindo de uma forma, de uma hora para outra, interrompe-se isso e vamos ter que aumentar em 20%. Bom, a partir daquele momento, então, eu determinei a secretária de saúde e toda a sua equipe para que a gente pudesse fazer o estudo no sentido de desenvolver um novo processo de contratação da gestão da UPA. Até porque o contrato se finda no mês de setembro, 30 de setembro. Né? E aí toda uma movimentação muito grande começava na sociedade. Eu volto a dizer, entendo perfeitamente essa movimentação e essa preocupação. Né? Quando então nós começamos a estudar esse processo de contratação. E ao mesmo tempo chega uma requisição do Tribunal de Contas do Estado pedindo que a gente encaminhasse para o tribunal todo o processo de contratação
que foi feita em 2022. Então a gente começa a estudar toda essa documentação da contratação feita em 22. E ali a gente começa a nos depararmos com problemas bastante delicados, gerando para nós uma insegurança jurídica muito grande para eventual renovação desse contrato. Né? Volto a dizer, isso é de responsabilidade da administração pública, né? Isso nada tem a ver com a unidade da Santa Casa, isso tem a ver com o processo administrativo interno da administração. E pontos muito graves, que eu, inclusive, já tive a oportunidade de fazer uma coletiva e dar ciência a essas irregularidades. De tal sorte que a insegurança jurídica passou a ser um problema muito maior do que efetivamente a questão do valor. Então estávamos diante de dois grandes problemas: a insegurança jurídica e a questão dos valores envolvidos. Então, a partir desse momento, nós demos publicidade, mas antes eu tive o cuidado de ter uma reunião com a mesa diretora da Santa Casa, onde a gente informava a decisão tomada. A decisão está tomada. Não vai haver a renovação desse contrato de gestão da UPA. Não significa que eventualmente não possa ser a Santa Casa a gestora. Vai participar do processo, que aliás, hoje é o dia em que as propostas serão enviadas para a Prefeitura de Guará. E aquela melhor proposta será então a eventual vencedora para fazer a gestão dessa nossa UPA de Guaratinguetá a partir do dia 1º de outubro. Então, esses foram os fatos que motivaram a ação do governo de não renovar o contrato atual por problemas de insegurança jurídica, que nós entendemos estar escancarado os problemas dessa insegurança jurídica. Agora é importante também destacar que nesse momento muito se fala, né? E muitas vezes se fala sem conhecimento do que está falando. Muitas vezes até numa movimentação estranha. Parece até uma movimentação política num momento completamente fora de contexto. A eleição passou, a próxima eleição é só em 2028, está longe para esse tipo de movimentação, né? De tentar jogar a opinião pública contra a administração, muitas vezes usando a desinformação para isso, né? Algumas pessoas às vezes estão preocupadas, e agora? Vai acabar com a UPA? Não vai acabar com a UPA. A UPA é da prefeitura, o prédio é da prefeitura, todas as instalações, os equipamentos é da prefeitura. Nós estamos falando apenas da mudança de gestão dessa unidade, que, volto a dizer, poderá ser inclusive a Santa Casa, e eu torço para que a Santa Casa traga uma proposta que seja viável e que seja vencedora. Portanto, vai continuar a luta, não tenha dúvida disso. Então, senhores, é evidente que isso tudo, todos nós estamos preocupados. Vocês acham que o prefeito não está preocupado? Vocês acham que o secretário de saúde não está preocupado? É evidente que está preocupado. Todos nós estamos preocupados. Mas efetivamente não dá para renovar esse contrato. Né? Nós estamos então partindo para um contrato que traga a segurança jurídica e que traga valores compatíveis com efetivamente o serviço que uma UPA 3 deve fazer e precisa fazer. Volto a dizer, o serviço é muito bem prestado, a Santa Casa é a grande parceira do município e vai continuar sendo a grande parceira do município. É uma entidade filantrópica, ela precisa atender o SUS para não perder a sua filantropia, ela precisa ter um faturamento mínimo do SUS de pelo menos 60%, porque senão perde a filantropia. Ninguém quer algo diferente disso, né? A Santa Casa tem mais de 150 anos, a gestão da UPA faz 3. Então
não é uma unidade dessa que vai fazer a diferença na vida dessa instituição, que a gente volta a dizer, apreço muito grande a Santa Casa, né? E eu torço, volto a dizer, para que ela ganhe essa proposta que ela vai estar encaminhando para a Secretaria, que a data final é hoje. Então, dentro dessas irregularidades, essas questões de insegurança, eu gostaria de elencar alguns filmes. Tá? Primeiro, grande falha é a ausência de autuação e instrução regular do processo. Olha, existe um processo em que você vai trabalhando e tem todo ali um volume de anexos que justificam o processo de contratação. Esse processo tem ali 21 arquivos, né? 21 documentos que não tem nexo um com o outro, que não tem nem numeração nas páginas, um formalismo completamente fora do padrão. Isso é um dos pontos. O documento chamado Termo de Referência Técnica, que serve de base para a proposta de trabalho, sequer tem assinatura de um responsável técnico. Olha, como é que você tem um termo de referência que diz o que você quer do serviço, o que vai ser exigido, o plano de trabalho que a empresa vai propor, sem sequer ter um técnico assinado, uma responsabilidade disso? Isso é um documento apócrifo, isso não tem cabimento, isso está nos autos do processo, isso não é uma invenção do prefeito, está nos autos do processo. A pesquisa mercadológica, pesquisa de preço. Olha, você vai contratar uma garrafinha de água, antes você precisa fazer uma pesquisa de campo. Quanto é que custa isso no mercado? Para quando você abrir a licitação, você ter uma referência do valor. Você não está pagando muito mais alto que o mercado cobra. Olha, essa pesquisa mercadológica, existem 3 propostas e contratou-se a de valor mais alto. Isso é contra a orientação do processo de compras, do processo licitatório, né? A inexistência de reserva orçamentária. O senhor saber, toda vez que a administração for comprar alguma coisa, tem que ter previsão, tem que ter uma coisinha chamada reserva orçamentária. Se não tem a reserva orçamentária, não pode sequer abrir o processo licitatório. E isso foi alertado no processo. O jurídico da prefeitura tem um parecer que está juntado nos autos dizendo, olha, não pode abrir o processo porque não tem dotação orçamentária. E tocaram mesmo assim. A dotação orçamentária só veio depois do contrato assinado e com a mensagem enviada para a Câmara, e a Câmara então suplementou o orçamento para dar dotação orçamentária àquele contrato. Está errado, isso não pode, isso contraria frontalmente a legislação. A ausência de comprovação documental dos requisitos da habilitação. De habilitação jurídica, fiscal, econômica e financeira e técnica. Olha, todo o processo de contratação, primeiro você precisa saber se a empresa tem os documentos para fazer parte da licitação. Não está juntado, eu não estou dizendo que não tenha, que a Santa Casa não tem, eu estou dizendo que não está juntado nos autos. Ô, gente, isso não tem cabimento. Você precisa ter uma empresa com toda a documentação fiscal, econômica, financeira, técnica. Precisa. Amanhã eu vou construir um viaduto, eu vou pegar qualquer empresa que nunca construiu sequer uma pinheirinha. Como é que eu vou fazer isso? Você tem que ter comprovação técnica. Volto a dizer, não estou dizendo que a Santa Casa não tem. Estou dizendo que no processo de contratação não estão juntados esses documentos. Omissão quanto à comunicação do Tribunal de Contas. Gente, quando você celebra um contrato acima de um determinado valor, a prefeitura
obrigada a encaminhar para o Tribunal de Contas, para que o Tribunal de Contas possa auditar, para que ele possa checar: a licitação está legal, a documentação está em dia, a execução do contrato está sendo feita de acordo com aquilo que foi contratado. A prefeitura simplesmente não enviou para o Tribunal de Contas. Isso é uma loucura. Não tem cabimento de um contrato que foi assinado no valor mensal de 3.200.000 por mês. Vocês lembram quanto burdoado eu levei por causa do contrato da CAB, do saneamento? Esse valor do contrato é 4,5 vezes mais do que o da CAB por mês. E esse contrato simplesmente não foi para o Tribunal de Contas. Como é que nós sabemos que não foi? Porque o tribunal oficiou nós pedindo. E por que o tribunal oficiou a prefeitura pedindo? Porque houve uma denúncia em 2023 de um contrato de segurança lá na Santa Casa. O Ministério Público entendeu que precisava estudar um pouco mais, determinou a abertura de um inquérito policial. O delegado pediu ao juiz que oficiasse o Tribunal de Contas, para que o Tribunal de Contas informasse como é que está a avaliação desse contrato. Aí foi quando o tribunal informa ao juiz da cidade, dizendo o seguinte: olha, nós não temos nada desse contrato aqui, não existe esse contrato aqui. E aí o tribunal manda para nós dizendo o seguinte: escuta, encaminhe toda a documentação que nós vamos fazer um apartado. E olha, nós estamos diante de um problema sério. Por quê? Isso foi gerado em 2022. O Tribunal de Contas teve que abrir um processo especial para conseguir abrir o sistema lá em 2022 para que a gente ingressasse com toda essa documentação. Então, mediante todo esse cenário de insegurança jurídica, vocês querem que o prefeito venha e faça a renovação, assine isso, dizendo que está de acordo com tudo que aconteceu dali para trás? Vocês me desculpam, eu não vou fazer isso. Tem a repercussão que tiver, tem o barulho que tiver, sabe por quê? Porque daqui a 3 anos eu não sou mais prefeito, eu vou em casa e vou ter dor de cabeça com esse contrato a vida inteira. A gente tem que responsabilizar pelo que está fazendo. As cobranças são muito grandes. Então, aí, essa questão de insegurança jurídica cresceu demais, de tal sorte que a decisão foi tomada e está tomada. Não vai haver a renovação desse contrato. Grite quem quiser gritar, faça o barulho que quiser fazer, nós não vamos renovar esse contrato. Aliás, hoje estamos finalizando o recebimento das propostas. E nos próximos dias vai estar concluído quem será a nova gestora da UPA, que inclusive poderá ser a própria Santa Casa, mas dentro de um processo que tenha segurança jurídica para ser feito. Fora isso, qualquer zum que possa estar fazendo fora tem conotação que não é a conotação que deveria ter hoje. Coisas do tipo: vai vir empresa do A, do B, do C, que é compromisso disso, daquilo. Não existe absolutamente nada no seu compromisso de melhorar a saúde da cidade. Vocês não têm dúvida disso. Quero reafirmar aqui no Conselho, que eu tenho reafirmado em todos os lugares, o meu pleno confiança à minha secretária de saúde, Ana Menezes. Ela é quem conduz a saúde pública do Grande Catar. Tem na Nádia o mais alto preço, o mais alto respeito, alguém que é apaixonada pela saúde pública, que doou a vida dela inteira à saúde pública, mais de 40 anos dedicada, foi uma grande secretária nos 8 anos que eu fui prefeito, e vai continuar fazendo grandes marcas na saúde do Guará. Não tem dúvida disso. Nesse momento, às vezes a gente recebe críticas disso. É normal receber. Existem momentos de governo que se perde a popularidade, mas que pode ser reconstruída. O que não pode é perder a credibilidade. Isso não é bom perder. Quem me conhece sabe. Eu não sou louco, não sou responsável, muito menos o nosso parte. Eu sei onde eu vou e sei como eu vou. A diferença entre o prefeito e a população, eu costumo dizer entre
o administrado e o administrador, é que muitas vezes o povo, o administrado, ele só consegue enxergar o próprio umbigo, enxergar o hoje, o agora, não consegue enxergar um pouco mais ali na frente, mas o prefeito tem a obrigação e o dever de enxergar um pouco lá na frente, e que às vezes hoje críticas, muitas vezes infundadas, ali na frente se transforma naquilo que a gente já viu tantas outras vezes. Então não é que ele tinha razão, não é que esse caminho era o caminho que tinha que ser. Eu não tenho dúvida nenhuma, por uma questão de segurança jurídica, nós estamos tomando essa decisão, que aliás já foi tomada. Tá? Dizer a todos os senhores o respeito que a gente tem ao Conselho Municipal de Saúde. Prova inequívoca de eu estar aqui hoje. Quando a Nádia comentou que o Conselho gostaria que o município se manifestasse a respeito disso que está acontecendo, eu disse a ela, não vai ser você, eu faço questão de estar. Primeiro, porque há um princípio que norteia o SUS. Todos vocês sabem que o SUS tem os seus princípios norteadores. Universalidade, saúde para todo mundo, integralidade, desde o primeiro momento até o último momento do tratamento, a equidade, né? E também a participação. E o bônus é a oportunidade de ter essa participação popular. O bônus é a caixa de ressonância da sociedade, que clama por necessidades de alteração. Mas volto a dizer, a outorga foi dada em outubro. As diretrizes da saúde estão definidas no processo eleitoral, onde o plano de governo foi aprovado pela maioria da população. O rumo está traçado. Nesse caminhar do rumo, algumas sugestões, algumas definições, o povo vai nos ajudar. Mas o direcionamento da política pública de saúde foi dado na eleição. A população já deu um recado. Esse é o maior representante da comunidade, é o processo eleitoral. E nós precisamos entender isso e respeitar isso. Às vezes algumas falas da gente são distorcidas. Quando a gente fala que quem faz a gestão da saúde é a prefeitura, quem comanda a prefeitura é o prefeito. Isso é verdade, isso é realidade, e isso eu não abro mão. Esse comando eu não abro mão, queira ou não. Porque quem foi de porta em porta pedir voto fui eu. Quem foi de porta em porta ouvir os anseios da população fui eu. Quem responde pelos acertos e erros sou eu. Quem responde no Tribunal de Contas sou eu. Quem responde ao MP sou eu. Portanto, quem comanda sou eu. É simples assim. Não venha de fora um tipo de entidade dizer o que tem e o que não tem. Se quiser fazer isso, daqui 3 anos tem candidatura. Seja candidato, ganhe eleição e conduz o município. É simples assim. E lógico que nós estamos abertos para sugestões, para críticas, para conserto de rumos. É evidente que nós somos. Eu sou um cara extremamente democrático, sem ouvir as pessoas. Aliás, gosto de ouvir as pessoas, gosto de acolher as pessoas. Quem me conhece sabe como eu sou. Agora, mágica, milagre, também não vou fazer. Nós pegamos o município numa situação muito delicada, muito delicada. Parece um campo minado. A cada momento uma bomba nova vai surgindo. Eu não estou reclamando, não. E não estou nem criticando quem foi prefeito, nada disso. O que eu tenho a dizer é que o município tem grandes desafios, o município tem grandes problemas e que a gente precisa enfrentar. E nós vamos enfrentar. Eu não tenho dúvida disso. Então, para mim é uma satisfação muito grande vir aqui, poder informar os senhores o que de fato está acontecendo nessa questão da contratação, da gestão da UPA. Deixar vocês à vontade para eventuais questionamentos, perguntas, que a gente possa
está respondendo. E mais uma vez, reafirmar o meu respeito pelo Conselho Municipal, a necessidade de nós andarmos juntos, porque afinal de contas, o objetivo dos seus é o mesmo meu. Qual é? Melhorar a prestação de serviços de saúde pública para a nossa gente, principalmente para aqueles que mais precisam. O SUS é o melhor programa de saúde coletiva pública do planeta. Precisa cada vez ter melhores gestões a esse recurso do SUS. Então, o objetivo de cada um dos senhores que estão no conselho, vocês são voluntários, ninguém recebe nada aqui. Estão vindo aqui por amor à causa, uma causa nobre, que é a saúde pública. Então, o objetivo seus é o mesmo nosso, e que nós precisamos estar de mãos dadas. E sempre deixando claro essa questão de que imagem de milagre não estamos fazendo. Às vezes vem algumas sugestões de solução que parecem mágico, parece milagroso. Isso não existe. Então, essa franqueza de poder conversar, olhando nos olhos, dizer o que dá e o que não dá, se dá, como dá, se não dá, por que não dá, isso precisa ter clareza. E mais uma vez reafirmar o meu respeito, minha admiração, o meu apoio total e respeito à minha secretária de saúde, a Renata Menezes. Tá bom? Bom, gente, então estou à disposição. Estou à disposição a qualquer questionamento do conselho. Fiquem à vontade. Não, se alguém quiser fazer pergunta, só é só levantar a mão. Tá, pode falar, né? Bom dia, Paz de Jesus, eu sou Dilene, eu represento o segmento da Pastoral da Saúde da Arquidiocese de Aparecida, para quem não me conhece. Eu só gostaria de fazer uma pergunta para o senhor, né? Diante de tudo que o senhor falou agora, daquela abertura que o senhor fez também lá na Conferência de Saúde, né? Nós estávamos presentes, diante de uma colocação que a secretária Nádia fez ontem aqui na plenária, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. O que o senhor compreende em relação à democracia participativa? É só essa a minha pergunta. Olha, a democracia participativa maior é a eleição. Essa, para mim, é a maior democracia participativa, onde o povo teve a oportunidade de escolher quem vai dirigir os destinos do município. Essa, para mim, é a maior demonstração disso. E, ao mesmo tempo, nas conferências, é uma forma de trazer indicações. Muitos dos apontamentos das conferências, elas são trazidas para a secretaria e isso acaba virando objeto de ações do município, né? Fóruns como esse do Conselho Municipal também é uma oportunidade, né? Então eu digo o seguinte: quando a gente passa por um processo eleitoral, você dá um norte. Olha, é para lá que nós vamos. A partir do momento que você ganha a eleição e a população diz que é para lá que ela quer que vá, esse percurso, muitas vezes, tem que ser feitos ajustes nesse percurso. E a participação popular entra aí, para poder ajudar esse destino de como a gente chegar lá. Então, quando a gente fala, olha, é o objetivo, melhorar a atenção primária. Bom, isso a eleição escolheu isso. Olha, o Conselho Municipal vai trazer sugestões de como a gente vai melhorar. As conferências vai trazer sugestões de como a gente vai melhorar. Então, é assim que eu enxergo. Sabe por quê? Se fosse comprar, às vezes algumas pessoas acham que essas participações populares é elas que vão comandar as políticas públicas da cidade em um determinado momento. Então, para que serve a eleição? Então, se fosse assim, vamos fazer o seguinte: o Conselho Municipal de Saúde vai fazer a gestão de secretaria para comprar. Agora, todas as responsabilizações também vêm para cada um dos seus membros, que vão responder no Tribunal de Contas, no Ministério Público, porque senão assim fica muito simples, né? Você já imaginou se todos os conselhos, foram mais de 23 conselhos na cidade, você já imaginou se cada um desses conselhos resolver? Acabou a eleição, agora cada um vai dizer o que cada área vai conduzir. O prefeito é um bobo da corte, então. De jeito nenhum.
Né? Então eu entendo a participação popular assim. A maior participação popular, eleição, ponto, tá bom. Não tem conversa. Ah, mas eu sou de uma linha assim, assim, essa. Ganhou a eleição? Não, você vai ter que sustentar a regra daquele que ganhou a eleição. A política está traçada. Ah, mas espera aí, eu quero dar minha contribuição para poder melhorar o povo. Beleza, é para isso que servem as conferências e é para isso que servem os conselhos. E nós estamos abertos. Várias sugestões do conselho são bem-vindas e são objetos de ação, assim como das conferências também, várias são as ações feitas, atendendo à participação popular. E é importante dizer o seguinte, gente, de forma muito clara isso, né? A diversidade de problemas que a gente tem é tão grande, maior ainda são as propostas de solução. Todo mundo tem solução para todos os problemas, mas muitas vezes as pessoas não têm o conhecimento do todo, do global. Às vezes aquilo que a gente aqui no Conselho acha que é o melhor caminho, se você for ver o contexto geral do município, você percebe que não é possível, não é viável, não dá. Muitas vezes aquilo que a gente quer fazer, a gente não consegue fazer pelas limitações de um todo que é bastante complexo. Mas então, eu acho que deu para entender o que eu entendo de participação popular. Pode falar. Bom dia a todos. Bom dia, Luciano, prefeito. Eu sou Marcos Vinícius, sou médico ginecologista, sou representante do CRM aqui dentro do Conselho Municipal de Saúde. Tá? Eu acho que alguns pontos que o senhor declarou, eu acho que é extremamente importante a gente colocar para os conselheiros. Eu acho que é o ponto principal é informação. O doutor Nádia deu uma explanação para a gente ontem na nossa reunião ordinária, né, em relação ao que foi colocado financeiramente, o que a gente precisava fazer em relação à UPA. Eu acho que isso é claro que o ponto inicial de corte de gastos, de você ter essa necessidade por causa do orçamento da prefeitura, a gente tem claro e tranquilamente dentro do conselho. Mas eu acho que a gente tem, na verdade, dentro do conselho, a gente precisa das informações e não pegarmos essas informações pela internet hoje em dia. Então a gente fica sabendo por notícias, fica sabendo por informações de terceiros, você está sabendo que aconteceu isso, o prefeito vai fazer aquilo, a secretaria vai mudar isso. E a gente até teve uma conversa dentro do reunião ontem, algumas situações realmente a secretaria precisa trazer ao conselho, ela tem toda a liberdade, individualidade de ter as condutas frente àquelas situações. Mas a informação ao conselho, o que está sendo pretendido, o que está sendo feito, o que pode ser melhorado, eu acho que isso é importante. A gente conversou ontem, né, doutora Nádia, ela vai trazer para nós o termo de referência da parte da UPA, que foi encaminhada às empresas que vão fazer o processo da licitação em relação à gestão da UPA. Mas a gente não teve acesso a esse detalhamento. Então, assim, vai aumentar o número de profissionais, vai cortar profissionais, o medo que todo mundo tem em relação à parte do RH, em relação à parte da UPA, e a relação entre a Prefeitura e a Santa Casa, o senhor já fez bem explícito que não tem nenhum problema pessoal entre as instituições, né? Porque a gente não tem outro local de referência mais em Guaratinguetá, porque o Frei Galvão agora é porta fechada. Então a Santa Casa é o nosso hospital, o hospital que vai dar assistência à população, e se cria uma situação de incompatibilidade entre as instituições, causa um problema muito complicado. Eu passei por algumas transições, inclusive de hospitais estaduais que viraram municipais e que foi solicitado novamente a estadualização do hospital por problemas de gestão
que financeiro, administrativo. Então a gente tem um certo medo de o que pode acontecer. Isso é um medo natural, acho que da pessoa humana, de o que pode acontecer, porque a gente, até por não ser técnico em saúde pública, em não ser sanitarista, a gente fica na cabeça da população em geral, a gente fica pensando o que pode acontecer, vai melhorar, vai piorar, o que vai fazer. Eu acho que o ponto interessante e principal que a gente tem que ter é essa parte da informação, porque isso tira o nosso medo, a nossa ansiedade do que vai acontecer ali, né? Então, saber, por exemplo, eu, na minha área, por exemplo, já chegou aos meus ouvidos, ao nosso famoso rádio peão, né? O que será que vai acontecer com a maternidade, sendo que a UPA, teoricamente, ela não tem uma previsão para obstetra dentro da emergência? Vai ser aberta uma porta na Santa Casa, a Santa Casa vai ser a responsável, vai ter um obstetra dentro da UPA. Então, essa parte da declaração, olha, vamos, fique tranquilo, nós já vimos isso vai ser assim, assado, não se preocupe. Porque é um momento que já chegar com uma notícia de tal empresa vai ser responsável pela UPA e a gente não teve nenhum acesso ao que pode ser feito de mudanças lá dentro, até por essa empresa nova. Se for Santa Casa, ela já tem uma linha também de raciocínio, no norte que ela já está lá dentro, fica mais fácil. Mas uma nova empresa, a adaptação dessa empresa, vai pegar os funcionários, vai absorver. Eu até ouvi o senhor comentando essa absorção de uma nova empresa. É muito comum quando uma empresa assume o processo da outra que absorve esses funcionários, mas pode ter mudança de salário, pode ter várias coisas que isso, expondo a população em geral, fica mais fácil para ela se acalmar em relação a qualquer mudança, né? A mudança ela é complicada em todos os sentidos, né? Todo mundo fica mais anseio, mas eu acho que para nós seria interessante isso, né? Trazer ao conselho, olha, vamos fazer isso, na descrição assim, fique tranquilo, nós temos experiência, estamos há 40 anos, né, doutora Nádia, na pista, eu consigo, sei o que eu estou fazendo, mas vou fazer isso. Aí a gente fica com uma maior tranquilidade e não fica essa ansiedade que todo mundo fica conversando e passando essas notícias, às vezes notícias que não são verdadeiras, e criando um clima ruim entre instituições que são de extrema importância para o caminho aí nos próximos anos. Bom, eu agradeço o seu questionamento. Eu vou responder uma parte, depois eu passo para a ela responder. Né? Olha, todo o processo de licitação basicamente tem duas etapas. Uma etapa que a gente chama de fase interna e a outra etapa que é a fase externa. A fase interna, o nome já diz, é internamente da administração. Cabe à administração fazer todos os passos internamente, inclusive na elaboração do estudo técnico preliminar, do termo de referência. Isso é coisa interna da administração e, portanto, não é o momento de se dar publicidade disso, não é? Até porque, tecnicamente, é feito isso, não é? E depois tem a segunda etapa, que é a etapa que é externa. Aí sim é o momento de estarmos encaminhando isso, não só para as empresas, mas também, de repente, para algumas entidades que têm interesse, que é o caso específico aqui, né? Então, eu acho que agora mais do que nunca é tranquilamente viável de estar encaminhando isso, esse termo de referência. E também ter esse momento da gente estar em secretaria e conselho, eventualmente discutindo aí algumas preocupações que, volto a dizer, é absolutamente normal essa preocupação, principalmente nesse ambiente criado que foi feito aí, principalmente por parte da mídia, né? Fez aí todo um barulho imenso em torno disso, né? E às vezes, muitas vezes, com desinformação, que acaba gerando mais problemas ainda, né? Quanto a essa questão da retaguarda, né? Olha, a gente precisa entender um pouquinho como é que funciona essa questão da retaguarda, né? O fato de que fisicamente a UPA está colada na Santa Casa, passa-se a impressão que a Santa Casa é a única e exclusiva referência da UPA. Não é verdade isso. A unidade de pronto atendimento, que é a nossa UPA, ela tem condição de receber a pessoa
estabilizar a pessoa, e aí, se for o caso de uma internação, de um procedimento cirúrgico, aí sim encaminhar para aquilo que é a referência, que pode ser a Santa Casa, que tem sido uma grande parte a Santa Casa, mas pode ser outros hospitais, inclusive o Renovão, inclusive o Hospital Regional de Taubaté, de São José, de Caraguá e futuramente de Cruzeiro. E isso, quem vai dar a destinação disso é o sistema de regulação do SUS, o CROSS. Né? Então é importante que as pessoas entendam, porque o fato de fisicamente estar no banco e ainda ter uma passarela entregando, aí já gera um monte de confusão na cabeça das pessoas que eventualmente não têm informação. Acham, inclusive, que a UPA é da Santa Casa, e não é. Aquela passarela foi para facilitar o acesso, certo? Mas não significa que todos aqueles que estão lá estabilizados não, precisando de uma internação, obrigatoriamente ele vai para a Santa Casa. Não, vai para onde o sistema de regulação definir. Então não é a prefeitura que fala, ó, esse paciente vai para a Santa Casa. Não, é o sistema de regulação do SUS, que algumas vezes vai para a Santa Casa, que é facilitado até pela passarela, mas essa informação é importante que as pessoas tenham, né? E eu também volto a dizer, eu não acredito que a Santa Casa não vai querer prestar esse serviço. Volto a dizer, a Santa Casa ela precisa prestar serviço. Olha, mais de 90% do faturamento da Santa Casa vem do SUS. É evidente que ela vai prestar. Então, gente, volto a dizer, a Santa Casa é mais uma grande prestadora de serviço do SUS. O SUS em Guará é a Secretaria de Saúde. Então, essas desinformações que jogam no ar, isso é muito ruim, é lamentável. Do tipo, o que vai fazer com o paciente se precisar operar? A pergunta para o prefeito, para o secretário. Para que esse desserviço, né? Vai para o sistema de regulação. E que se for destacado Santa Casa, vai receber na Santa Casa. Ou a Santa Casa não vai querer receber? Será que a Santa Casa não vai querer prestar serviço para o SUS? É evidente que vai. A vida inteira prestou. O relacionamento pessoal nosso com a Santa Casa é muito bom. O relacionamento meu com o provedor é muito bom. Com a mesa diretora também. Nós só estamos questionando e discutindo essa questão desse contrato, que, volto a dizer, todas essas inseguranças jurídicas nada tem a ver com a responsabilidade da Santa Casa. Nada. Ela foi contratada, só que o processo de contratação está um caos. Né? Então, eu não tenho dúvida que vai continuar e queremos até fomentar mais parcerias. Gente, a gente reconhece o trabalho maravilhoso que a Santa Casa está fazendo, quantos avanços que estão conseguindo, quantos recursos estão correndo atrás lá em Brasília para buscar emendas de parlamentares. Então é evidente que a gente quer ter essa melhora, mas essas desinformações nesse momento prejudica muito a discussão, né? Porque as pessoas ficam imaginando, nossa, e agora? Primeiro tem gente achando que vai acabar a luta, quer dizer, temporário, né? Outro acha que agora, se precisar de uma cirurgia, não vai mais entrar, não vai mais conseguir na Santa Casa. Não é assim, é dessa forma. Vou pedir para a Nádia complementar. Deixa eu só complementar a resposta para a gente já. Não, mas é intermediário nisso tudo também. Referente ao Não está funcionando, né? Referente ao que eu falei do senhor da democracia participativa, ela é um regime político, né, que complementa a representativa que elegeu o senhor, correto? Então, nós, Conselho Municipal, não somos entidades, nós somos um órgão. Então, esse termo de referência, a gente deveria ter conhecimento dele antes dele estar sendo apresentado, porque, na realidade, o contrato é em cima dele. E a gente vai deliberar. E como que a gente, baseado no que a gente vai avaliar? Que a gente concorda, quer dizer, eu acho que, não sei, houve aí uma falha, pelo menos. Eu vou responder a sua pergunta e depois eu vou falar do caminho. O Comus fiscaliza todos os nossos contratos, certo? Ou não? É só da Santa Casa? Todos os nossos contratos, o Comus fiscaliza ou não? É para ser? Não. Fiscaliza ou não fiscaliza? Vocês não veem, vocês não têm uma comissão de prestação de contas?
Não tem isso? Concorda? Quantos termos de referência a Secretaria de Saúde faz por mês, aproximadamente? Quanto? A mais. Quantos? Uns 20 termos de referência. É técnico. É que, ô doutor Para Leonardo, que a gente possa, com licença. é que a gente se resume, vamos resumir, no que seria primordial da gestão municipal, que é a atenção básica e a urgência e emergência. Então, o conselho, a gente entende que tem um termo de referência para cada conselho, enfim, mas Não podemos dar a gente tem que entender que é uma coisa que está sendo amplamente discutida. Tá, eu só vou responder a pergunta dela. Tudo que é para tornar público, para gerar uma contratação, não pode ser exposta para ninguém. Para ninguém. Porque eu não posso tornar, antes da negociação com os pares interessados, tornar público. Ninguém pode ter acesso. Nenhum funcionário nosso pode pegar o termo de referência e levar para casa. Nenhum funcionário nosso pode pegar o termo de referência e mostrar para alguém. O conselho, se ele for analisar os termos de referência, eles têm que ter um prazo, se fosse legal, não é? Ele teria um prazo exíguo. Para fazer o termo de referência, eu preciso de médico, eu preciso de enfermeiro, eu preciso, às vezes, de veterinário, eu preciso, às vezes, do farmacêutico, eu preciso. Como que eu vou mandar esse conselho? O conselho não tem essa habilidade técnica, nem tem essa responsabilidade. Ele tem a responsabilidade de fiscalizar o contrato que eu fiz. Isso ele tem. Mas a responsabilidade de aparecer técnico, não tem. É técnico. É um termo de referência baseado no estudo técnico preliminar. Quem faz estudo técnico é o conselho? Então eu vou mandar o estudo técnico, porque a primeira coisa é o estudo técnico. Eu vou mandar o estudo técnico para o conselho avaliar, para o conselho dizer se aquele estudo técnico está correto ou não. Acho que nós estamos misturando as estações, e eu concordo com vocês que a gente precisa de uma capacitação aqui. Não é papel do conselho fazer estudo técnico preliminar e fazer termos de referência. Não é. O papel do conselho é fiscalizar o nosso contrato. E ontem a gente conversou e vocês comentaram, vocês acompanharam todo esse processo de contratação da Santa Casa. Foi o que vocês disseram. Então, tudo bem, acompanharam e viram o contrato. E viram o processo de contratação. Nós estamos tornando público o nosso processo de contratação. O prefeito já foi para a Câmara, o prefeito já foi para a mesa provedora, tivemos reunião na prefeitura, eu já falei sobre isso, já fui para a mídia, nós temos plena divulgação de todo esse processo. Plena divulgação. Hoje o prefeito veio aqui para falar claramente que é o respeito e o dever nosso mostrar que a gente conseguiu. Eu não sei quantas vezes os demais prefeitos vieram e eu não fomos. Eu não sei. Eu não posso afirmar porque eu não estava aqui antes. Mas o prefeito está aqui expondo tudo. A questão do cumprimento, nós somos obrigados a respeitar a 2048. É só vocês entrarem lá na internet e ver o que tem para uma UPA tipo 3. Ela, a 2048 e as suas multiplicações. É isso, tem que ter. Vocês têm acesso à legislação. É só vocês entrarem na legislação e verificar o que consta de uma UPA tipo 3. É isso. Vocês já sabem o que é uma tipo 3. Não preciso falar de novo. Vocês têm acesso, é só entrar. O que é uma tipo 3? Isso. O que tem minimamente uma UPA 3? Isso. É isso que a prefeitura vai fazer. Então, doutor Marcos, eu primeiro quero agradecer. O senhor tem, de uma forma mais recente, participado um pouco mais do Comus. Estava sentindo a sua falta, inclusive. Eu fico feliz o senhor estar aqui. Importante, parceiro nosso, o doutor Marcos é médico
ginecologista, participou desde maternidade materna infantil, ele participou da organização do nosso programa de gestação de bebês, ele participa do COMS, estava um pouco afastado, agora ele está voltando e eu quero agradecer a sua volta ao COMS, a sua participação. Dizer que, em relação ao que vai acontecer, o Nicolas, que é representante da Santa Casa, ele sabe, eu até vou vir aqui a Carol deve ter 7 de agosto. No dia 7 de agosto, antes do dia 7 de agosto, nós tivemos, não lembro a data, a gente tem atas lá, nós tivemos reunião com a Santa Casa para discutir exatamente o convênio hospitalar que o prefeito falou. Uma coisa é eles administrarem isso não tem uma relação com o contrato, convênio que a gente tem com a Santa Casa. Antes do dia 7 de agosto, nós tivemos reunião com o André, ele tinha acabado de chegar nos Estados Unidos e ele veio para uma reunião conosco. E aí, nessa reunião, a gente apontou o que a gente gostaria de modificações. 25 de julho foi a reunião. Depois a gente encaminhou para ele a nossa proposta e pedimos o seguinte: a gente não fechou valores, a gente deixou para a Santa Casa dizer o que ela, Santa Casa, entendia que era possível melhorar nos valores, porque a gente está pagando um valor muito alto de parto. A gente paga um parto em torno de R$12.000. Então é um valor muito expressivo para o SUS. Se a gente considerar a tabela SUS, a gente vai ver que esse valor de parto é muito acima. Se é médico, você sabe quanto fatura um parto SUS. 12.000 é muito caro, a prefeitura não aguenta. Então nós fizemos uma apresentação, mandamos para a Santa Casa. A Santa Casa não retorna sempre assim. Não tive oportunidade de conversar com a mesa provedora. Não tive oportunidade de conversar com a mesa provedora. Como que eu vou falar no COMS o que a gente está negociando se eu não tenho a devolutiva dessa proposta? Não tive a devolutiva. Mas então fica certo que não vai ter então quarto. A senhora está falando que vai negociar o quarto da Santa Casa. Não, não falei quarto, falei contrato, meu amor, eu não falei quarto. Por conta do nível de referência. Não. No nível 3. Mas se a gente for ler lá. tem a ver parto com a UPA, eu não entendi. Então, a gente tem a porta do infantil. Não, hoje a pessoa. Cecília, vamos lá. Por isso que vai mudar. Certo? Não, Cecília, se não tiver porta de entrada na UPA, isso significa que não vai ter parto? Então, isso que eu me pergunto. Não, Cecília, você acha que não vai nascer paciente de criança aqui em Guará? De onde você tirou isso? Gente, uma coisa é ter uma... Eu pergunto para vocês, o que é o certo? Não é ter uma porta da maternidade direto na maternidade. É isso que é humanização. Você sabe disso? Você sabe disso, Marcos? Você é médico? O certo é isso. Se por acaso não for ter a porta da maternidade, significa que ele não vai ter porta em lugar nenhum? É isso que você está perguntando? É isso que a gente... Não, gente, pelo amor de Deus, se não tiver na UPA uma porta para a maternidade, você pode ter certeza que vai ter outra. Ok. É ótimo. Como vai entrar a gestante no hospital? Olha, vocês estão achando que eu vou mandar a gestante para Taubaté, para Lorena, vocês acham que é isso? E acham que Lorena aguenta atender mais parto que já atende para a região inteira, porque Guará se negou a atender parto aqui para Aparecida, para Portinho, para Cunha, Roseira, que seria o natural, porque a PPI estabeleceu que Guará seria referência para isso, e Guará se negou a ser referência e teve que o Estado pedir, pelo amor de Deus, para a Lorena atender, e Lorena atende, o povo sai lá de Roseira, pula todo esse caminho para ir lá em Lorena fazer parto. Não tem estabelecimento, não. Você acha que daí eu vou pegar o povo de Guará e vou mandar para outro lugar? Se eu não concordo nem com os outros, está indo para Lorena, eu vou concordar de Guará e para outro lugar? Pelo amor de Deus, não é possível que alguém pense um negócio desse. Isso não significa, se por acaso não tiver a porta
Na UPA vai ter a porta em algum lugar, vocês podem ter certeza disso. Alguém vai atender essas gestantes. Medidas técnicas e legais são possíveis. Eu não posso pagar R$12.000 num parto SUS. Quem concordar, ergue a mão aqui. Quem concorda em pagar R$12.000 no parto SUS? Ergue a mão. Alguém concorda? Ninguém concorda? Então tá bom, então eu não estou errada. Então eu tenho que negociar, tenho que esperar a Santa Casa falar para mim como que ela vai fazer. E ela não responde. Ela responde sim, estou conversando com a mesa provedora. Aguarde que a mesa provedora ainda não decidiu. É isso que ela responde. Como que eu vou chegar aqui e contar para vocês? E outra coisa, não tem uma reunião do Comus, nenhuma, que não tem informe do secretário, desculpa. Não tem uma reunião que não tem informe do secretário, de tudo que a gente faz. De tudo. Do que a gente faz, do que a gente parar. Do que a gente faz, do que a gente parar. Agora, eu não posso me adiantar a uma negociação que é do parceiro. Eu não posso chegar aqui, oferecer isso, mas eu salário isso. Não posso. Eu tenho que ter um trâmite técnico, legal e administrativo. Santa Casa não retornou ainda da nossa planilha, né, Carol? Foi trabalhosíssima. Você analisar item por item, de tudo que a Santa Casa presta, o custo de cada item. Eu imaginou se eu tivesse que mandar esse conceito, vocês iam fazer? Não é fácil fazer isso, não. E não é papel de conceito fazer isso. Então, não dá. Eu estou dizendo para vocês, e afirmo, está gravando, que está assegurada a obstetrícia em Guaratinguetá. Jamais, se eu não concordo com outros municípios, transferir gestantes da cidade deles, atravessar Guaratinguetá e ir para Lorena, eu vou achar que a cidade, agora eu posso falar assim, minha cidade, as mulheres vão ser mal atendidas? Muito pelo contrário, vocês podem ter certeza que o que nós vamos fazer aqui é melhorar e muito a gestação aqui em Guaratinguetá. Não vai ser pouco, não. Participei da reunião do Comitê de Mortalidade Materna anteontem e fiquei assustada com a morte materna que nós tivemos em Guaratinguetá. Não é, eu não posso discutir isso aqui. Assustada, e eu não quero, mas nenhuma morte materna do jeito que teve aqui em Guaratinguetá. Para isso nós vamos lutar junto com o Comitê de Mortalidade Materna Infantil, que já fez propostas maravilhosas para a gente melhorar a questão do parto. E vamos continuar melhorando. Eu não sei se eu expliquei tudo. É só uma pergunta. É isso que a gente quer ouvir, na verdade. É só você sentar aqui e falar assim: estamos negociando com a Santa Casa o problema relacionado à maternidade. Bom, não é transferir ao Comus a parte técnica, que realmente não temos essa pontuação para fazer, mas essa informação deixaria de muito mais tempo. Eu vi e participei dentro de que eu era profissional de maternidades que fecharam da noite para o dia, inclusive, a senhora sabe, Aparecida foi da noite para o dia, tinha um movimento. E o Estado, onde eu estava, teve que negociar, Lorena, isso não acontecer. Eu não tenho essa responsabilidade. O cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça. Então, a gente fica sempre naquela ansiedade. Mas a senhora expondo enfaticamente, a gente pode ficar tranquilo que isso não acontecerá de forma alguma, ótimo, a gente bate palma e está tudo tranquilo. Né? E eu faço parte também do Comitê de Mortalidade, e a última reunião que nós tivemos, realmente... Você faz uma... Eu faço. Mas você não foi na última reunião? Não, essa eu não pude fazer porque a Adriana avisou e a gente já tinha um outro compromisso. Mas na vai. Ele vai sempre. Não só nas trimestrais, que são todos os membros, né? Então você analisou o óbito que eu estou comentando, provavelmente. Mas e a gente realmente, na última que eu fui, que a gente teve, tem a reunião trimestral, que são todos os membros, e tem a reunião mensal, que são membros específicos. Né? É que eu sou presidente agora. Tá. E aí eu fui na outra e realmente a pontuação em relação à mortalidade materna está extremamente complicada.
complicado, concorda? E quando a gente foi instituir o alcoolismo da última vez, anos atrás, a gente chegou a uma taxa zero de mortalidade na terra, né? Então, realmente tem um trabalho grande aí. Mortalidade zero é obrigação. Mortalidade materna zero é obrigação. Mas isso é que a gente quer, enfatizando o que a senhora falou enfaticamente. Então, a gente está tranquilo e não Mas precisa olha, de verdade, ansiedade. sabe que a minha mãe falava uma coisa que eu acho interessante. Tem coisas que a gente não fala, que a gente pensa que é óbvio. E às vezes não. E ontem, na reunião de ontem, ninguém apontou isso, porque a gente ia discutir isso hoje. Então, assim, para mim é tão óbvio, e eu peço desculpas, que jamais o prefeito, embora ele fale assim, a Nádia é minha parecida, eu gosto dela, se eu deixar de nascer gente aqui em Guará, ele me manda embora. E ele tem que mandar. Porque não é possível alguém fazer uma coisa dessa. Mas enfim, então fique tranquilo que isso não vai acontecer. Bom? Mais uma pergunta? Prefeito, bom dia. Obrigado pela presença do senhor aqui. Bom dia, doutora Nádia, a todos. Eu estou fazendo parte do orgulho aqui do povo. A gente foi empossado ontem, estou como suplente, né? Eu queria fazer 30 apontamentos, senhor prefeito. O primeiro apontamento é o seguinte: a gestão em si é ônus e pontos, né? Talvez mais ônus do que pontos, mas tem muita gente que não gosta de ônus, né? Eu gosto de tapinha nas costas de elogio, tá? Mas não é o caso do senhor, estou falando em geral. No segundo apontamento, prefeito, o senhor falou assim: lá na frente eles vão olhar e vão dar razão para mim. Mas pode ser o contrário, pode ser que também não dê razão para o senhor, entendeu? Tem dois caminhos aí, né? Estou rezando para que realmente seja tudo isso mesmo. A gente quer que a UPA continue com a qualidade que tem, até melhorar. Se for com um preço mais baixo, melhor ainda, né? Porque é dinheiro nosso, né? E o terceiro questionamento, quando o senhor fala assim de contrato, né, eu falo até como cidadão, porque é o que a gente conversa no futebol, no churrasco, sabe? Então é o seguinte, sabe que a gente pensa como cidadão, porque a gente está lá no final da linha, a gente vai usar tudo isso, todo o sistema aí, então é todo mundo vai usar como cidadão. Então o que acontece? Quando fala em contrato, já pensa no quê? Em departamento jurídico, o senhor está falando, eu já penso que é advogado. Nem o senhor está perto, logicamente, o senhor vai seguir o caminho do departamento jurídico e falar, está errado, está certo, eu vou fazer. Eu também seria assim, legalista, né? Tem que ser. Senão depois que eu falo, depois vai responder. Então eu já penso no departamento jurídico da prefeitura, da Santa Casa e do Legislativo. Não vou nem falar do vereador, vou falar do departamento jurídico, que esse tem conhecimento de lei. Né? Esse tem conhecimento. Então vem um contrato ali, português na Revolução Civil, vocês vão conversar e decidir, né? A lei é essa, isso, a gente pode fazer isso, como um acordo, né? Eu queria perguntar para esse departamento jurídico, esse departamento jurídico da prefeitura são pessoas, são comissionados, pessoas ali que já conversaram, esse departamento jurídico da prefeitura. Isso que eu queria saber para ele continuar a pergunta. Olha, no processo que a gente relatou, que tinha parecer contrário por não ter dotação orçamentária, isso foi feito por procurador do município, concursado, funcionário de carreira, certo? Então não era de cargo comissionado, não. Agora, a análise geral foi feita pelo secretário de administração e pelo secretário de justiça, advogados capazes, competentes e que conseguiram então levantar todas essas falhas que gera a insegurança jurídica. Então, isso prefeito, por que esse próprio departamento jurídico ele não viu tudo isso lá atrás para poder enfrentar tudo isso que está acontecendo agora? Isso eu não entendo, é o mesmo departamento jurídico, mas não viu e agora está vendo como que pode uma coisa dessa. Ele viu e disse que era não fazer e fizeram. Não, eu digo assim, não é minha gestão do senhor, eu sou livre. A gestão dele lá, o departamento jurídico não viu, como que não viu uma coisa dessa que você está falando aqui agora? É o imbróglio, Eu estou dizendo que ele viu, o departamento jurídico viu, deu um parecer contrário, só que a administração ignorou o parecer e tocou. Bom, tá certo. Prefeito, Deus abençoe, tomara que seja uma gestão boa mesmo, por isso eu torço ao senhor, com a sua equipe, entendeu? A gente como cidadão, que é isso, né? Igual o senhor falou, independente do
partido político, nada, que é uma gestão boa, né? E numa gestão boa, o senhor todo mundo pode sofrer. Obrigado, eu Na questão contratual e jurídica, que daí realmente foge do conselho do conhecimento do conselho como um todo, né, formado na sociedade civil, não existia a possibilidade do jurídico nosso da prefeitura, junto com o Tribunal de Contas, eu não sei se é juiz, enfim, de fazer esses concertos, eu não sei se a palavra certa, tipo, esses apontamentos, e aí a gente, para não ser necessário, prefeito, porque eu penso que é o que a população também fica receiosa, quando a gente fala em contrato emergencial, sabe? Porque aí tudo que é emergência é igual na saúde, entendeu? Então, assim, vai ser emergencial, vai ser uma coisa meio corrida, meio, né, tipo, para só apagar um incêndio, em vez de a gente fazer todo o processo licitatório, enfim, que é o que eu acho que daí o senhor foi eleito para isso, enfim, se está errado, se é caro, enfim, vamos fazer outra licitação. Então, Cecília, eu entendi. O que você está pedindo para fazer é crime. Isso está caro. Eu sou justiceira, né? Todo mundo sabe. Isso tá vendo o machismo, né? Eu acho isso, eu acho aquilo, é complicado. Isso é crime. O que você acabou de falar. Você dá jeitinho. Não tem jeito. Não tem como fazer dentro dos apontamentos que a gente não tem. Olha, conhece. o termo de referência que nasceu tudo não tem assinatura, é óbvio. Vai ser na quadra. Sim. Não dá crime. Certo. Tinha que ter dotação orçamentária para fazer. Não fez, não tinha. Tinha parecer do jurídico de carreira dizendo: não pode abrir. Abriram. Mas vai inverter isso. Olha, tem que enviar para o Tribunal de Contas para ser analisado. Não mandou. 3 anos. Renovado 2 vezes o contrato. Eles corrigem o negócio desse. Não tem jeito. Isso é o tipo de coisa que não dá jeitinho. Isso que você está falando, dá um jeitinho. É crime, pô. Não dá para fazer. Né? Quanto à questão do contrato emergencial. Gente, esse é um serviço contínuo. Não pode parar. Se amanhã a coleta de lixo parar na cidade, por exemplo, o que pode acontecer? Eu vou falar para cada um do município e dizer o seguinte: quer um lugar do prefeito aí, guarda o lixinho dentro de casa, que daqui 3, 4, 5 meses eu consigo licitar, aí tem uma nova empresa. Como é que faz? É emergencial, não tem jeito. Olha, o serviço de uma unidade de pronto atendimento é emergencial, não dá para parar. Qual é o procedimento nosso? Nós tentamos negociar, isso está registrado, documentos. Chegou um determinado momento, foi interrompido o processo de conversação. Não nos restava outro momento a preparar uma nova licitação. E aí vem todas essas aberrações de insegurança jurídica. Eu não tenho tempo hábil, o contrato acaba dia 31 de setembro. Tem que ser um processo emergencial. Não significa que não tem um processo licitatório. Existe também que as empresas estão fornecendo dados em valores do que a gente quer contratar. Eu não estou contratando, vou contratar aquela empresa. Não. Nós mandamos para quantas empresas foram encaminhadas? 9 empresas foram encaminhadas, né? Só que o que vem a ato seguinte disso, só para vocês saberem. Quando se gera um processo licitatório desse de contratação emergencial, paralelamente a isso, nós vamos encaminhar uma lei para a Câmara Municipal para ter um regramento no município para habilitar empresas para serem consideradas organizações sociais no município. Esse é o processo. E automaticamente a gente vai abrir uma licitação para a contratação de uma organização social. E aí, feita essa licitação e contratada a empresa, aí sim, interrompe-se o contrato emergencial e a empresa vencedora da licitação segue viagem para um contrato de 1 ano, renovável por iguais períodos até 5 anos, que é o que a lei permite, tá certo? Então, não tem outro caminho. O caminho é esse, né? Mas olha, eu estou muito seguro desse processo. Toda a questão jurídica, eu tenho tranquilidade em relação a isso. Agora, questionamentos, barulhos, isso acaba acontecendo mesmo. Tá? Mas olha, o que você estava sugerindo para dar um jeitinho, eu garanto
garanto para você que é muito pior do que eventualmente um contrato emergencial. É que eu entendo que se é tão perigoso assim, né, o contrato, ele já tinha que ter sido cumprido, certo? Está errado. Está errado, eu vou pôr o quê? Está entendendo? Suspende o então você vai lá atender? Sua fisioterapia não resolve. Então, gente, está vendo? Isso é a dificuldade. Ela está dizendo, eu entendo, Cecília, eu respeito perfeitamente, mas não é assim que age. Olha, o centeiro, o açougueiro entende, o lixeiro entende, cada um entende. E entende sem conhecimento de causa. Isso é o grande problema. Então, pitaco, todo mundo tem direito de dar. Mas a solução que tem que encontrar é a administração, que tenha como um dos princípios basilares a legalidade. São leis, são princípios que norteiam o direito administrativo. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Né? E isso que a gente tem que estar sempre preocupado com isso, tá certo? Então, olha, não se preocupe com isso. Aliás, vou dizer uma coisa para você. Esse índice de mortalidade que tem, né? Por que essa preocupação vocês não tiveram antes também? Tantos outros indicadores da saúde que aconteceram nesses últimos anos que foram um caos. Por que o Conselho não fez um movimento tão grande como está fazendo agora para ampliar a atenção primária antes? Mas é sempre questionado. Então, mas, puxa, tá vendo? Então, gente, esse assunto é palpitante, caloroso, né? Mas esse é um momento de reflexão para todos nós, né? Nós estamos entrando em um momento, talvez, de divisor de águas na relação com o município, né? Essa relação mais participativa, de mais diálogo, né? De diálogo franco, aberto, honesto. Isso aqui dá, isso aqui não dá, isso aqui não dá por causa disso. Eu acho que a gente, digamos, inaugura uma fase nova do conselho. Mas é importante dizer, né? Não dá para ficar só no eu acho, sem nenhuma fundamentação e sem conhecimento. Aí fica realmente muito difícil. Doutora Nádia, mas então, em cima da UPA nível 3, a gente sabe que vai reduzir o serviço. O que você precisa pensar, todos, é a garantia do atendimento de urgência e emergência. UPA nível 3, certo? É o tipo 3. É isso que você precisa pensar. A segurança do paciente. Que é o que está no termo de referência, então. Que aí eu não li. Está dentro da portaria, Certo? Tá? A gente tem conhecimento Está também dentro da da UPA portaria. nível 3. É só ler a portaria da UPA 3, vocês vão ver o que o Ministério da Saúde determina. Sim. 3. Sim. Tá bom? Agora, salvaguardar a vida das pessoas é responsabilidade nossa. Você não pode contar, tá bom? Bom dia a todos, prefeito. Seguinte, como membro do CONCUS, a população de alguma forma nos aborda, né, fazendo alguns questionamentos, e na qual eu sempre coloco para a doutora Nádia, eu tenho anseio em fazer um curso, entender como um conselheiro deve realmente agir, mas uma das perguntas que provavelmente eu vou receber diante dessa reunião, a pessoa pergunta assim: se o prefeito tentou renovar e fazer um acordo com a Santa Casa, toda essa questão que foi analisada e errada foi vista depois desse acordo ou desde o início o senhor já viu essa questão? Porque eles questionam, tentou renovar e abaixar o preço, mas ia continuar da forma errada as coisas que estão, se abaixasse o preço? Então essa é uma questão que eles questionam e é importante para que eu tenha o conhecimento para responder, né? Perfeito. Então deixa eu dizer para você, eu já tinha dito só no comecinho, mas eu vou reafirmar. No primeiro momento de governo, você imagina o seguinte: nós pegamos uma situação muito delicada. A sensação era uma casa que passou um furacão e deixou tudo de perna do quarto, e nós estamos arrumando a casa. Né? Então, logo no começo, qual é a preocupação inicial? Olha, tem um contrato. Hoje entre a Prefeitura e a Santa Casa de Gestão da UPA. Esse contrato tem um valor bastante significativo, fora do padrão da normalidade, e que nós então precisamos estudar a possibilidade de diminuição. Essa foi a primeira motivação. Essa foi a primeira motivação. Tinha dado tempo de você mergulhar em processos licitatórios de todos os contratos da Prefeitura. Né? Bom, a
ato seguinte disso, veio um ofício do Tribunal de Contas pedindo que enviasse todo o processo de contratação da Santa Casa, tendo em vista que não foi encaminhado lá. Olha, aquilo ali acendeu uma luz vermelha. Peraí, porque o Tribunal está pedindo isso. Será que me enviaram isso para o Tribunal? E a confirmação é: não foi enviado. Ali acendeu uma luz vermelha. Vamos esperar um pouquinho só. Vamos dar uma olhada nesse processo aí, porque até então nós estávamos apenas olhando o contrato, e não o processo que gerou o contrato, tá certo? Bom, e aí as coisas foram acontecendo. E aí, aquilo que no primeiro momento motivou, que era a questão financeira do contrato, começou a ficar menos preocupante, tendo em vista o volume de irregularidades do contrato, dessa insegurança do contrato, tá certo? Então, volto a dizer, num primeiro momento o que motivou foi o valor. Pô, mas não viu o processo? Não, nós estávamos focados no contrato. No processo, entendíamos nós o quê? Isso está sendo avaliado no tribunal, né? Até porque eu não tenho um contrato, são centenas de contratos. Se você for analisar o processo de contratação de cada um, você vai parar o município, vai parar a cidade não manda, tá certo? Então, aí quando chega o pedido do tribunal, dizendo, olha, encaminhe todo o processo. Aí quando chega a informação, esse pedido vem da polícia, porque tem um inquérito policial lá. Olha, inquérito policial significa que alguém em algum momento enxergou o possível crime, não estou dizendo que tem, mas é um inquérito policial que é para apurar crime. Bom, você já começa a acender uma luz vermelha aí, tá certo? Peraí, o que está acontecendo? Então vamos debruçar sobre a contratação. Aí a gente foi tomando susto com as coisas que foram sendo encontradas e gerando para nós que a insegurança jurídica era tão grande que nem se a gente avançasse na questão do valor, daria para renovar. E eu digo mais, se eventualmente aquilo que tinha sido conversado lá atrás com a Santa Casa para diminuir 2 milhões, se a gente conseguisse chegar a esses 2 milhões, eu não conseguiria renovar por essas inconsistências no processo, pela essa insegurança jurídica. Aí você pode perguntar ao prefeito, mas qual é o problema de você renovar um negócio desse? A partir do momento que eu renovo o meu contrato com todos esses vícios que existem no processo, eu estou sendo partícipe disso. Amanhã depois estou eu respondendo o troço que não foi eu que fiz. Tá certo? Então, e olha, volto a dizer, em nada tem a ver a Santa Casa. A Santa Casa tem um contrato com a administração. O processo feito pela administração, que na nossa ótica é um caos, né? Uma insegurança jurídica muito grande. Tá bom? Você deu para entender? Obrigado. Mais alguma pergunta? Você já tem mais alguma colocação? Levanta a mão, gente. Não? A gente pode encerrar então? Então, perfeito. Eu gostaria de agradecer, tá, o seu tempo. Desculpa. Infelizmente, no nosso regimento é só o conselheiro que tem voz, tá? Você pode passar a pergunta para o conselheiro, isso é direito seu. Parecia que você estava emocionado. A pergunta dele é o seguinte, por a Santa Casa de Unidade na Metrópolis, ela tem um... Aí. E devido a ser também organização social, se for não tem que ter passado na Câmara lá antes,
prestação. Então, essas duas pontualmente. Tá, então vamos lá. São duas perguntas aí que foram levantadas, né? A primeira é o fato da Santa Casa ser uma filantrópica, que se tem prioridade de uso. Tá? Isso é uma coisa bastante interessante que a gente precisa deixar claro. Né? Quando a legislação diz que as entidades filantrópicas têm prioridades nos serviços prestados pelo SUS, com tabela SUS, associado no processo. Por exemplo, quero contratar ultrassonografia. Tabela SUS custa X. Aí tem várias propostas e a proposta de uma filantrópica está empatada com uma empresa privada. Aí vale o que está aí. Prioridade para a filantrópica. Que absolutamente nada tem a ver com o contrato de gestão de uma unidade de pronto atendimento. Então, isso é outra coisa que às vezes mistura um pouco na cabeça das pessoas. Né? Se fosse desse jeito, se acha convir comigo, não haveria necessidade de fazer licitação, tá certo? Todo serviço público de saúde, o contrato da Santa Casa é filantrópico. Então, o contrato do Frecaon também é filantrópico. Ou uma outra filantropia também. Então, aí perde a razão. Né? Então, quando a legislação diz que prioritariamente para a entidade filantrópica, não significa obrigatoriamente, é prioritário. E o prioritário entra quando? Quando tem alguma coisa parada. Olha, está os preços muito próximos um do outro. Aí você pode priorizar em atendimento. Até porque você não sabe se essa entidade filantrópica, se ela tem toda a documentação habilitatória, se ela está regularzinha com suas documentações. Então, essa primeira pergunta eu agradeço porque deixa claro, tá certo? Prioridade não significa obrigatoriedade. Prioridade apenas naqueles procedimentos que tem tabela SUS. Você vai contratar serviço pela tabela SUS. Gestão de uma unidade de pronto atendimento não está na tabela SUS. É um serviço de gestão prestado pelo município. Ok? Então, e volto a dizer, não tem obrigatoriedade, tem prioridade. Certo? Bom, o município de Guará já tem uma legislação aprovada no governo passado que autoriza a fazer a contratações de OS. Quando eu disse que eu quero mandar para a Câmara, é que essa legislação nós entendemos que precisa ser melhorada. Nós precisamos ter um critério mais rigoroso para habilitar as OS. As pessoas, às vezes, elas têm ideias equivocadas, né? De OS para a saúde é um pouquinho diferente. Não é uma empresa que é uma organização social, é uma empresa que passa por um critério de avaliação para receber o título do município de organização social. Então, pode acontecer, por exemplo, da Santa Casa de Guará ter aqui o título de OS, mas não ter em Aparecida, não ter em Cruzeiro. Então, depende do crivo da administração estabelecida por lei para dizer o que a gente quer que a empresa tenha de pré-requisitos para ser reconhecida organização social para a prestação de serviço da saúde. Entendeu? Então, nós já temos uma legislação? Sim, mas nós entendemos que a gente precisa melhorar para quando a gente for fazer o processo de habilitação das empresas para serem certificadas como organização social, a gente tenha a condição de habilitar empresas melhor qualificadas. Esse processo de qualificação, Rony, para mim é de fundamental importância, porque quanto mais rigoroso você for nesse processo, você elimina empresas que lá não são tão boas assim. E aí a gente acaba deixando um rol de empresas melhores qualificadas para que no processo de contratação a gente tenha certeza de que ela que for contratada, ela está mais habilitada para prestar um bom serviço para a Guará. Entendeu? Perfeito? Bom, gente, então eu queria mais uma vez agradecer essa oportunidade, é sempre muito bom, né? A gente está conversando assim de forma franca, aberta, transparente, eu acho que isso é fundamental. E é o que a gente pede sempre às pessoas que tem que entender um pouquinho também. Nossa,
do lado de cada mesa. Olha, se você fosse prefeito, todos esses apontamentos, você ia colocar o seu CPF no jogo? Você ia assinar um contrato desse? Você ia ficar tranquilo com isso? Olha, as pessoas são imensas. Mas a gente tem que ter muita responsabilidade, não tem equilíbrio nessa hora. Gente, nós temos que receber patentes pesadas. Você vê as redes sociais aí, é um show de horrores. Mas isso faz parte. As pessoas estão desinformadas, as pessoas não sabem o que está acontecendo. Né? Então, o tempo vai mostrando isso. Né? Então, fiquem tranquilos. Nós estamos trabalhando com muito afinco. A responsabilidade nossa é imensa. A paixão à saúde que a Nádia e a equipe dela tem é imensa. Vocês não têm dúvida, eles estão debruçando muito nisso. E eu aqui quero publicamente cumprimentar toda a equipe da Nádia. Vocês estão se dedicando, dando tudo de si para fazer o melhor possível. E nós vamos conseguir avançar, eu não tenho dúvida disso, né? Essa paixão de servir faz a diferença, né? Então, eu quero aqui publicamente cumprimentar você, a sua equipe, né? Eu tenho certeza que a gente vai superar isso, né? Isso vai passar. A Nádia ontem conversando comigo, ela disse um ditadinho que ela ouviu em algum lugar que eu gostei. Como é que é mesmo? Tudo que é ruim de passar é bom de contar. Tudo que é ruim de passar é bom de contar na frente. E ali na frente nós vamos falar que valeu a pena todo esse esforço, que a gente conseguiu avançar, que a saúde vai melhorar. Né? Eu acredito muito nessa conversação com essa minha casa. Volto a dizer, eu respeito, eu apreço uma história linda, de dedicação, de trabalho. O objetivo deles é melhor atender as pessoas que mais precisam, que é também o nosso objetivo, mas nós efetivamente temos esse desafio e nós vamos superar esse desafio. Gente, olha, muito obrigado por vocês nos acolherem, vamos avançando, discussões faz parte, algumas vezes vão ter discussões calorosas, isso faz parte também, mas isso tudo tendo um único objetivo de poder avançar, de poder melhorar, principalmente levar saúde para aqueles que mais precisam. A dor do rico e a dor do pobre são iguais, só que o pobre ele não tem onde recorrer, ele vai recorrer a nós. O maior patrimônio que o pobre tem é um serviço público de qualidade. Nós temos que procurar a fazer isso e nós estamos buscando de forma incansável e nós vamos avançar. Vocês não têm nenhum dúvida. Gente, muito obrigado. Bom dia a todos.